Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos aqui retomar os nossos estudos. Espero que vocês tenham gostado das aulas passadas. Qualquer dúvida que vocês eventualmente tenham, vocês podem mandar mensagens, seja pelo Instagram, seja pelo meu e-mail, ou mesmo utilizando o aluno virtual naquela parte em que há a possibilidade de envio de mensagens, tá bom? O objetivo aqui é as aulas serem um roteiro de estudos, mas sem que isso comprometa a compreensão, o aprendizado, o entendimento de vocês, tá? Então vamos lá. Nós estamos dentro da execução por quantia certa. Nós vimos o que é penhora, nós vimos como é feita primeiro a petição inicial executória, o recebimento da petição inicial, possibilidade de emenda, a citação, como é a decisão que recebe a petição inicial executória na execução por quantia certa. Vimos que o mandado de citação é cumprido pessoalmente pelo oficial de justiça que comparece ao endereço do executado para citá-lo e intimá-lo, e, portanto, comunicar a existência de uma ação processual e aí regularizar essa relação processual entre exequente, executado e Estado juiz. E também para intimá-lo, indicando que ele tem ali o prazo de 3 dias úteis para satisfazer voluntariamente aquela dívida, cumprir, pagar aquela dívida. Vimos também que o juiz, já ao receber a iniciação executória, fixa os honorários advocatícios em 10% e que, caso o executado cumpra voluntariamente essa obrigação constante no título executivo, aqueles honorários advocatícios caem para 5%. Uma verdadeira forma de execução indireta, na medida em que há uma recompensa para o cumprimento espontâneo da dívida, mesmo que no curso de um processo de execução, tá certo? Vimos também que o objetivo da execução por quantia certa é a satisfação de uma dívida, de um débito em valor financeiro, em valor monetário, visa a obrigação de pagar. E aí nós precisamos ter uma correspondência a alguma unidade monetária. Né? Aquela dívida de R$ 500, aquela dívida de R$ 1.000, aquela dívida correspondente a US$ 500, 500 euros, enfim, nós estamos nos referindo a uma dívida fundada e limitada, definida por um valor monetário. Beleza? O objetivo, portanto, da execução por quantia certa é o Estado promover aquela obrigação que não foi cumprida voluntariamente nos termos constantes no título executivo extrajudicial e que, em razão disso, o exequente buscou apoio estatal para que o Estado, a partir da sua força, a partir do seu aparato legal, obrigue o executado a satisfazer a dívida ou, caso ainda assim oportunizada o cumprimento voluntário dentro da ação de execução, o executado não correspondendo àquela determinação judicial de pagamento, o Estado tem uma série de maneiras. Pode o Estado promover uma série de atos executivos, atos materiais que buscam, que permitem, que concretizam a satisfação daquela dívida por meio do que é chamado de
subrogação. E é por isso que nós estamos agora, nesse momento, estudando esse binômio, penhora-expropriação. Nós vimos o que é penhora só para retomar o conceito. A penhora é o ato processual por intermédio do qual a responsabilidade patrimonial do executado, vista por uma perspectiva abstrata, se concretiza a partir da individualização de como que aquela responsabilidade patrimonial vai ser correspondida aos bens patrimoniais do executado. Em outras palavras, por meio da penhora, há uma individualização de qual bem, de qual bem vai recair a expropriação e, portanto, a satisfação da dívida, tá? E o que é a expropriação? Nós já vimos que a expropriação nada mais é do que o modo por meio do qual é feita a retirada da propriedade do executado e entregue, seja diretamente para o exequente, na modalidade de expropriação chamada adjudicação, ou entregue a outra pessoa, um terceiro interessado, a partir daquela modalidade de expropriação chamada alienação. Perfeito? Nós iniciamos o estudo da penhora, falamos sobre o que recai a penhora, nós falamos sobre a noção de que em regra, todos os bens são sujeitos à penhora, podem ser utilizadas para a satisfação da dívida, à exceção daqueles bens elencados em rol legal taxativo que dá natureza impenhorável a esses bens, ou seja, há uma série de bens que o legislador, verificando a dignidade da pessoa humana, verificando a necessidade de um mínimo existencial, resguarda que nesse conflito entre satisfação da dívida e cumprimento daquela dívida, é necessário resguardar os interesses mínimos relacionados à sobrevivência do executado. Perfeito? E aí nós temos a noção de impenhorabilidade. Quando nós encerramos a última aula falando sobre a penhorabilidade e especial sobre a ordem preferencial de penhorabilidade. Vejam bem, nós vemos no artigo 835 uma série de incisos em que há uma ordem preferencial sobre a qual devem recair os bens penhoráveis do executado, mas isso, gente, somente é relevante caso o executado detenha todos esses bens, caso o executado possua, portanto, pluralidade de bens. Quando a execução em razão desses bens for suficiente para abranger todos os bens do executado, todos os bens penhoráveis do executado, não há o que se falar de preferência. Simplesmente o Estado vai, restringe, individualiza aquele bem, arrola, traz para si, arrecada esses bens e depois busca a sua expropriação, tá certo? Então, nós vimos que no 835, inciso 1º, que o primeiro bem da preferência legal a ser penhorado é nada mais, nada menos do que dinheiro. O exequente
move uma execução por quantia certa, uma execução para pagamento de quantia certa. Ou seja, ele quer dinheiro. Nada mais lógico do que o dinheiro ser o bem penhorável que vai trazer ao executado menor onerosidade e ao exequente maior satisfação. Então, diante disso, o primeiro bem com preferência legal é o dinheiro. Nós vimos que em seguida aos títulos da dívida pública da União e dos Estados. E isso por quê? Porque são dívidas, são títulos emitidos pela União e pelo Estado que têm uma facilidade muito grande de circulação. Não há perda de dinheiro, não há perda de valor nessa apropriação dessa dívida ativa. Desculpa, desse título de dívida pública, que hoje é muito conhecido sob a denominação tesouro. Tesouro direto nada mais, nada menos do que esses títulos da dívida pública. Nós vimos na aula passada que, inclusive, esses títulos da dívida pública podem apresentar, inclusive, uma valorização, uma vez que é por meio deles que o Estado ou a União pega emprestado dinheiro da população, tá certo? É a mesma coisa de o Estado emitir uma nota promissória num valor de R$500 e entregar a alguém por R$400. Ou seja, aquela pessoa, para comprar aquela nota promissória, paga apenas R$400 e no dia do vencimento dela vai poder cobrar o valor de R$500, tendo lucro, portanto, aí de R$100, beleza? E nós vamos ver que o terceiro item da preferência legal para a penhora são os títulos de valores mobiliários com cotação em mercado, ou seja, são as ações negociadas na bolsa. Vejam bem, como as ações, elas têm valores que são publicados diariamente, hora a hora, podendo variar, há a possibilidade de uma identificação clara e evidente do seu valor, do valor daquele bem, tá certo? E também possibilita uma transmissão muito fácil. E aquele bem tem uma liquidez muito grande. É muito mais fácil vender ação, especialmente depender da empresa que emitiu a ação, bem como da valorização do valor correspondente a ele, do que, por exemplo, penhora de um veículo. Isso porque, para a venda de um veículo, para a adjudicação de um veículo, portanto, para a expropriação de um veículo, há necessidade de casar o interesse de alguém por um automóvel daquelas características. Então, é muito mais fácil você oferecer no mercado de ações, numa bolsa de valores, aquela ação que é igual para todas, não tem aquela avaria na lataria, não tem aquele motor que está um pouco acabado, e aí tem uma facilidade muito grande de transmissão daquele bem. Perfeito? E aí depois, pessoal, nós vamos para os veículos de via terrestre, ou seja, para os automóveis, motocicletas, carros, caminhões, caminhonetes, tratores, inclusive, entram nessa quarta ordem, né? É o quarto item na ordem de preferência legal. Isso por quê? Porque há um mercado grande de veículos. Não é tão fácil quanto a venda de uma ação, uma venda de um título da dívida pública, mas também é fácil de ser negociado, especialmente quando há um interesse, há uma vantagem econômica, que é o que acontece normalmente no caso de alienação, tá? Então vamos lá.
E aí depois vem os bens imóveis, e aí a gente tem também uma característica que os bens imóveis têm valores elevados. Geralmente os bens imóveis eles são muito compatíveis com aquelas dívidas mais elevadas, uma vez que com a penhora e a venda de um bem imóvel, há uma possibilidade grande de que aquela dívida seja satisfeita. Agora, lembrando sempre que deve vigorar o princípio da menor onerosidade ao executado. E aí, caso o executado ele apresente, fundamente e indique que existem outros bens capazes de satisfazer a dívida com a mesma com a mesma potência que esse bem imóvel, ele pode pedir a substituição da penhora por um outro bem penhorável, tá certo? Beleza, pessoal? E aí nós temos os bens móveis em geral. E aí entra tudo. Entra tanto bens móveis que guarnecem residência, desde que não entrando naquela cláusula de impenhorabilidade, como também outros tipos de bens móveis, relógios, pulseiras, joias, móveis, artesanato, marcenaria, computadores, parques computacionais, enfim, material tecnológico, celulares, todos esses bens móveis que apresentem algum valor e que, mesmo por esse procedimento que não é tão barato de excursão, de venda, de expropriação, sobre dinheiro para a satisfação da dívida, tá certo? Gente, e aí nós vamos para os semoventes, que são os animais, domésticos ou não. Os animais como, por exemplo, cães de raça, como bois, novilhos, cabras, porcos, galinhas. É possível que haja uma execução contra uma produtora de galinhas e sejam penhoradas algumas galinhas, ou contra um fazendeiro que possua uma fazenda com criação de vacas leiteiras. Então aquelas vacas podem sim ser penhoradas, desde que ele não tenha dinheiro para satisfação do débito, não seja localizado em ativos financeiros, em depósitos ou aplicações de instituições financeiras, títulos da dívida pública, títulos de valores imobiliários, que são as ações, veículos de via terrestre, tratores, por exemplo. Por quê? Isso porque venda de animal é algo bastante complicado. Você precisa manter o animal vivo. Imagina o depósito desses animais, com todos os cuidados envolvidos com alimentação, com limpeza, com saúde, enfim. E aí também a venda não é uma venda tão fácil, precisa de compradores especializados com interesse em fazer essa aquisição em uma alienação pública ou particular, como nós vamos ver futuramente, ou mesmo a adjudicação pelo exequente, caso ele tenha interesse nas vaquinhas, tá bom? Vamos lá. E aí nós vamos para ações e cotas de sociedades simples e empresárias. É possível, e nós vamos ver como que é o procedimento para isso, que aquele executado ele seja proprietário de cotas sociais no tocante a uma sociedade limitada, ou de ações, mesmo numa sociedade anônima, com capital fechado e que, portanto, não está sendo negociado na bolsa de valores. Isso vocês vão ver melhor lá na aula de direito empresarial. Existem alguns tipos de empresas. Existem empresas simples, existem sociedades simples, sociedades empresariais,
E dentro das sociedades empresariais existem as sociedades empresariais de responsabilidade limitada, e as sociedades empresariais anônimas. E dentro das SAs, que tem inclusive lei própria regulando elas, a lei das SAs, existe sociedade anônima de capital aberto, negociado na Bolsa de Valores, que pode ser adquirido por qualquer pessoa que queira e tenha interesse em adquirir na Bolsa de Valores, ou nas sociedades anônimas de capital fechado, em que somente é vendido a partir da autorização dos acionistas, dos demais acionistas, mesmo sem uma affectio societatis tão intensa quanto nas sociedades simples e empresariais, há também algum tipo de autorização, algum tipo de requisitos que devem ser apreciados pela Assembleia da Sociedade Anônima, tá? Mas vocês vão ver isso lá no direito empresarial, beleza? Isso é suficiente para nós entendermos essa ordem e o percentual do faturamento da empresa devedora. Veja bem, há uma complicação muito grande em fazer uma execução com um percentual de fatura, uma vez que é necessário que haja um controle contábil, há necessidade de verificação do que entra, do que sai, das despesas, para ver e identificar se aqueles valores alegados, aduzidos como de faturamento efetivamente e se aquele faturamento pode ser adjudicado, por exemplo, pelo exequente, tá bom? Geralmente esses faturamentos eles são de adjudicação, uma vez que, esses faturamentos servem para a satisfação direta do débito, na medida que o faturamento é em dinheiro, é em valor monetário, tá bom? E nós vamos ver a questão das pedras e metais preciosos. E aí a gente vai ver que existem algumas dificuldades. Isso aqui, pedras e metais preciosos, não necessariamente são joias, mas aquilo que é antes das joias, tá? São pedras e metais brutos antes de serem trabalhados e que têm, por exemplo, valores em comércio, e é uma venda bastante complicada, porque precisa se verificar a questão da procedência, da origem, tudo mais, para que aquilo não se torne uma verdadeira lavagem de dinheiro, né? Uma lavagem de capital, na medida em que o executado pode fingir uma execução em conluio com o exequente e entregar pedras e materiais e metais preciosos como uma forma de satisfação da dívida, sem que tenha procedência, e aí servindo como uma forma de lavagem de dinheiro. Então, para evitar a fraude e diante da complexidade que é um negócio de pedras e metais preciosos, ele não tem uma prioridade. Quer dizer, ele está lá entre a ordem da prioridade lá para trás. E também, pessoal, nós vemos no inciso 12 os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. O que é isso, gente? Vamos lá. Com promessa de compra e venda é um contrato, é um negócio jurídico em que uma parte se compromete a transferir determinado bem ao promitente adquirente, o promitente comprador, melhor dizendo, e aquela transferência ela vai ocorrer a depender daquelas condições aventadas, acertadas. Por exemplo, isso é muito comum em contratos, em aquisição de imóveis na planta, em que você faz uma promessa de compra e venda em que há condições de pagamento parcelado para que aquele dinheiro que vai entrando na obra sirva para a construção, e aí a transferência só ocorre com o pagamento final. Também serve a promessa de compra e venda para compra e venda de imóveis prontos, em que há alguma condição, como por exemplo saiu um financiamento,
utilização para pagamento parcelado, enfim. E a alienação fiduciária em garantia é aquela alienação em que há uma garantia que a partir da qual aquele bem objeto da alienação é a própria garantia quanto ao não pagamento da dívida, tá certo? Então, por exemplo, se eu financio um imóvel, se eu compro, por exemplo, um imóvel por financiamento, aquele meu imóvel, aquela minha dívida com o banco é por meio de uma alienação fiduciária em garantia, em que aquele próprio imóvel é a garantia do pagamento da minha dívida, tá certo? E, por fim, os demais direitos, outros direitos, ou seja, nós vamos ver que essas são as prioridades legal, tem uma natureza prática, pragmática, busca uma facilidade na penhora e expropriação, mas ela não esgota. É possível que tenham outros direitos e que eles estejam afastados quanto à questão da preferência, tá bom? Gente, encerramos aqui o nosso primeiro bloco de 25 minutos, retomamos já já. Beba uma água, vá dar uma caminhadinha, leia o seu código, pesquise uma jurisprudência, enfim, faça o que você quiser, isso é algo que facilita a nossa vida. O importante é vocês não pararem de estudar, tá bom? Já retorno. É só apertar o play no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.